Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de Ciências e Biologia e na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre o sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório. Vamos entender a função, qual a importância desse sistema, quais os órgãos compõem esse sistema, tá? Nós vamos aprender também um pouco sobre o coração. Ele é composto por dois átrios, dois ventrículos, são câmaras internas, tem algumas válvulas que separam essas duas câmaras do lado esquerdo e do lado direito, tá? E um detalhe muito importante, muitos alunos confundem isso. Aqui no nosso corpo, a gente tem, lógico, o lado esquerdo do coração e o lado direito do nosso coração. Quando vocês forem fazer um exercício, quando vocês olharem para o desenho do coração na prova, esse desenho vai estar invertido. O lado esquerdo do desenho é o seu lado direito e o lado direito do desenho é o seu lado esquerdo. Então, uma dica, na hora que você for fazer, aí parece doideira, vou ficar igual um doido. Não, mas é para você não se confundir. Pega a prova e vira ela assim e coloca de frente para o seu peito, com o desenho virado para frente, e aí você vê, o lado esquerdo está aqui e o lado direito está aqui. Parece loucura, mas às vezes funciona. Se a prova estiver colorida, por norma internacional, o lado que estará em vermelho é o lado esquerdo, que é o do sangue arterial rico em oxigênio. O lado que estiver em azul é o lado direito, tá? Que é o sangue rico em gás carbônico, é o sangue venoso. Tudo bem? A gente vai falar de tudo isso nessa videoaula, ok? Então, vamos embora para o vídeo. Então, vamos dar início ao sistema cardiovascular, ok? Então, olha só, primeiro, esse sistema, também conhecido como sistema circulatório, ele é composto pelo coração e por uma rede de vasos sanguíneos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, veias, artérias e capilares sanguíneos, tá? A função ou as principais funções desse sistema são, ele é responsável pela circulação do sangue por todo o nosso corpo, e quem faz esse bombeamento, lógico, é o coração. E qual a importância? Para que o sangue circula? Entre outras coisas, para transportar nutrientes e oxigênio pelo corpo todo, ok? Então vamos falar dos vasos sanguíneos. Nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos, que são as veias, artérias e capilares. Prestem atenção. Mas a nossa veia é azul? Claro que não. Tá, gente? Isso aqui é só para poder diferenciar, são cores fantasia, só para ficar bonitinho e diferenciar. Mas repara aqui num detalhe, olha a veia e olha a artéria. Repara na parede interna da veia e na parede interna da artéria. Qual é mais grossa e qual é mais fina? Você conseguiu perceber? Isso tem um motivo. Vamos lá. As veias, elas têm uma parede interna mais fina. Por quê? Porque a pressão sanguínea, o sangue que passa por dentro das veias, tem uma pressão menor do que o sangue que passa pelas artérias. E as veias são os vasos sanguíneos que recebem o sangue. Quando o sangue entra no coração, ele entra por veia. Então a pressão sanguínea é menor. Por isso que a espessura da parede interna da veia é mais fina, ok? Nas artérias, a parede interna é muito mais grossa, a espessura é muito maior. Por quê? Porque a pressão sanguínea aqui dentro é muito grande. E as artérias são os vasos sanguíneos por onde o sangue sai do coração. Então, naquele movimento de sístole e diástole, que a gente vai ver daqui a pouco, quando o sangue sai do coração, ele sai com uma pressão muito forte. Então, a espessura do vaso sanguíneo tem que ser mais grossa para poder aguentar essa pressão. Então, as artérias têm essa espessura mais grossa, ok? O sangue entra no coração por veias e sai do coração por artérias, tá? E os capilares sanguíneos? Os capilares sanguíneos são prolongamentos das veias e artérias. Eles são bem fininhos. E por que eles são fininhos? Porque eles conseguem atingir todas as partes do nosso corpo, ele entra nos músculos, nos tecidos, tá? E tem a função de pegar o sangue de volta e devolver para a circulação sanguínea, ok?
Beleza? Então vamos lá, vamos entender o funcionamento desse sistema. Olha que legal o coração batendo aqui. Ih, mas que confusão! Vamos entender. Preste atenção. Aqui nós temos o pulmão, tá? Lá do sistema respiratório. Quando nós respiramos, quando colocamos o oxigênio para dentro do nosso corpo, para a gente poder respirar, esse oxigênio vai para o sangue. Opa, então o sangue vai estar rico em oxigênio. E através da circulação sanguínea, o sangue que sai do pulmão e vai em direção ao coração, ele é rico em oxigênio, correto? Então, ó, o sangue saiu do pulmão e entrou no coração, ok? Por que ele está em vermelho? Porque, por norma internacional, o sangue rico em oxigênio, ele é vermelho, tá? Também chamado de sangue arterial, ele é representado pela cor vermelha. Então, olha só, o sangue entrou aqui por essa câmara, por essa cavidade. Mas calma aí, eu não estou entendendo, ele entra do em cima, embaixo, do lado, preste atenção. Daqui a pouco vai ter um desenho explicando isso direitinho. O coração é dividido em 4 câmaras, 2 superiores e 2 inferiores, ou 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Lembra que eu falei lá no início? Aqui, ó. Ah, mas aqui, isso aqui é o lado esquerdo? Sim, do coração é o lado esquerdo. Para a gente que está olhando aqui de frente, ele está do nosso lado direito, ok? Mas na hora de fazer a prova, você tem que prestar atenção que ele está ao contrário. Aqui em vermelho é o lado esquerdo e em azul é o lado direito, ok? Ele é ao contrário quando a gente vê, quando a gente vai fazer um exercício, tá? Então, olha só. As câmaras superiores são chamadas de átrios e as câmaras inferiores são chamadas de ventrículo. 2 átrios e 2 ventrículos. Tudo bem? O sangue sempre vai entrar no coração por veias. O sangue que vem do pulmão, rico em oxigênio, ele vai entrar pelo átrio esquerdo. Muito bem. E está reparando essa pequena estrutura aqui? Isso aqui é uma válvula. A válvula do lado esquerdo do coração é chamada de bicúspide, ok? A do lado direito é tricúspide e a do lado esquerdo é bicúspide. Qual a função dessa válvula? Impedir o refluxo sanguíneo. O que é isso? Quando o sangue chega pelo átrio esquerdo e é bombeado e é jogado para o ventrículo esquerdo, olha só, essa válvula abre. Então, ó, encheu o átrio, jogou para o ventrículo e na mesma hora essa válvula fecha. Por que isso acontece? Para evitar que o sangue volte, tá? Então, a função das válvulas do coração é impedir o refluxo sanguíneo. Então, o sangue entrou pelo átrio esquerdo, passou pela válvula bicúspide e foi para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue é bombeado para todas as partes do nosso corpo, tecidos, órgãos, ok? E ainda estará rico em oxigênio. Então, o sangue do lado esquerdo, ele é rico em oxigênio, classificado como sangue arterial. E detalhe, o sangue vai sair do coração por artérias, muito bem, porque a pressão sanguínea é maior, tá? Aí esse sangue vai passar pelo corpo todo, o corpo, as células vão aproveitar esse oxigênio e depois, o que não é mais necessário, vai sobrar o gás carbônico. Lembra das trocas gasosas e tal? Então, ele vai passar de oxigênio para gás carbônico. Esse gás carbônico é prejudicial para o nosso corpo, para nossas células. Ele precisa ser eliminado. E como isso acontece na circulação? O sangue, quando sai do corpo e vai para o coração para poder ser eliminado, tá? Ele vai fazer o caminho inverso. Então, o sangue vai sair do corpo e vai lá para a câmara superior direita, que é o átrio direito. Beleza? Lembrando, sangue entra no coração por átrios e através de veias. Então, o sangue entrou, o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, saiu do corpo, dos tecidos, entrou no coração pelo átrio direito, tá? E vai ser jogado para o ventrículo direito. A mesma válvula, tem outra válvula aqui do lado direito, só que essa válvula vai ser chamada de
tricúspide é a válvula que separa o átrio direito ao ventrículo direito. Detalhe, o sangue do lado esquerdo não se mistura com o do lado direito e vice-versa, ok? Ele tem a passagem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do átrio direito para o ventrículo direito, mas os lados, o sangue não se mistura, ok? Então, o sangue entrou, o sangue venoso, rico em gás carbônico, entrou no átrio direito, passou pela válvula tricúspide e encheu o ventrículo direito. Função da válvula? Impedir o refluxo sanguíneo, beleza. Aí o sangue vai sair do ventrículo direito através de artéria, ok? E vai ser jogado lá para o pulmão. Aqui vão acontecer as trocas gasosas, naquele processo chamado de hematose, lá nos alvéolos pulmonares, ok? Então, esse sangue também que foi para o pulmão, ele é sangue venoso rico em gás carbônico. Deu para entender isso? Sangue do lado esquerdo, representado em vermelho, porque é rico em oxigênio, chamado de sangue arterial. Entrou pelo átrio esquerdo, passou pela válvula bicúspide e encheu o ventrículo esquerdo. Foi para o corpo, aproveitou o oxigênio, subproduto, gás carbônico. O sangue sai do corpo e entra pelo átrio direito, tá, do coração, através da válvula tricúspide, enche o ventrículo direito e, através da artéria, ele é bombeado para o pulmão. Sangue do lado direito, sangue venoso, rico em gás carbônico, representado em azul. Beleza? Então, olha só, e aí o gás carbônico, ele é eliminado, tá? E um detalhe, a circulação que fica entre o pulmão e o coração é chamada de pequena circulação, porque é muito perto, são próximos um do outro. Então, se na prova o professor perguntar qual a diferença entre pequena circulação e grande circulação, ou como classificamos a circulação pulmão-coração, então nós já sabemos que é pequena circulação. E a circulação que é coração-corpo é chamada de grande circulação. Ai, não entendi. Qual a diferença entre pequena circulação e grande circulação? Vamos lá. Pequena circulação é a circulação entre os pulmões e o coração. E grande circulação é a circulação entre o coração e as partes do nosso corpo. Ok? Molezinha? Então vamos continuar. Aqui, ó, um resuminho, tá o nosso coração. Primeiro, o nosso coração, ele faz dois movimentos. Um movimento de contração, que é para empurrar o sangue e ele sair pelas artérias. E nós temos o movimento de distensão, de dilatação, onde ele aumenta um pouco de tamanho, que é para o sangue entrar. Então, o movimento de contração do coração é chamado de sístole. E o movimento de distensão do coração é chamado de diástole. Então, todo momento, sístole, diástole, movimento de contração e dilatação. E isso é que faz o bombeamento do sangue pelo nosso corpo, tá? Então, vamos lá. O tecido muscular estriado cardíaco, que é o músculo que faz a movimentação do coração, recebe o nome de miocárdio, ok? Como a gente já falou, as duas câmaras superiores são chamadas de átrios cardíacos e têm paredes mais finas, assim como as veias, porque a pressão sanguínea é menor. E as duas câmaras inferiores aqui de baixo são chamadas de ventrículos cardíacos e têm paredes mais espessas, como as artérias, porque a pressão sanguínea de saída é maior. Os átrios bombeiam o sangue para os ventrículos, o átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo pela válvula atrioventricular esquerda, ou bicúspide, ou válvula mitral. E o átrio direito comunica-se com o ventrículo direito pela válvula atrioventricular direita, ou tricúspide. O que eu quero dizer com isso? O sangue do lado esquerdo se comunica pelo átrio e ventrículo. O sangue do lado direito, dentro do coração, se comunica pelo átrio direito e ventrículo direito. O sangue do lado esquerdo não se comunica com o sangue do lado direito dentro do coração,
ok? Guarde bem isso. Então, olha só, vamos entender aqui esse esquema do coração que eu fiz, essas câmaras, veias, artérias. De repente aqui vai ficar melhor. Então, olha só, vamos lá. Aqui nós temos o coração. As duas câmaras superiores são chamadas de átrios. Temos o átrio em vermelho, que é o esquerdo, e o átrio azul, que é representado em azul, que é o direito. Na parte de baixo do coração, nós temos os... tá aqui, ó, átrio direito e átrio esquerdo. Na parte de baixo, nós temos os ventrículos, tá? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Deu para entender isso? Entra no átrio, sai ventrículo. Ok? Então, vamos lá. A válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito é chamada de tricúspide. E a válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo é chamada de bicúspide. Tranquilo? Então, vamos lá. Reparem aqui, ó, na parte de cima. O sangue sempre vai entrar no coração pelos átrios e através de veias. Você vê que a veia aqui, ó, tá mais fina. E aí, o sangue, ó, caminho aqui, ó, o sangue vai entrar pelo átrio esquerdo, que vem do pulmão, passou pela bicúspide, saiu, entrou no ventrículo esquerdo e saiu pela artéria. Então, ó, embaixo nós temos as artérias. Tem a parede, tem a espessura mais grossa por causa da pressão sanguínea maior. Beleza? Entrou pela veia, átrio esquerdo, bicúspide, ventrículo esquerdo, saiu pela artéria. Foi para o corpo. Beleza? Do corpo, voltou para o átrio direito através da veia, passou pela tricúspide, encheu o ventrículo direito, saiu pela artéria. Esse sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso, vai lá para o pulmão para acontecer a troca gasosa e continuar o processo. Ficou melhor? Deu para entender? Legal. Então, beleza. Vamos falar aqui rapidamente do sangue. Qual a importância do sangue? Então, olha só, a formação do sangue, como ele se forma e quando ele se forma. Durante a vida embrionária, se você não lembra o que é embriologia, desenvolvimento embrionário, tem um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o card aqui para você ir lá ver, tá? Desenvolvimento embrionário. Você vai descobrir quando o sistema sanguíneo ele é formado. Então, durante a fase embrionária e fetal, o sangue é produzido por vários órgãos, como fígado, baço, medula óssea vermelha. Quando a criança nasce, apenas a medula óssea é que produz o sangue. Ok? E como é composto? Qual é a função do sangue? O sangue ele é composto por um fluido amarelo, constituído de água, sais minerais e diferentes proteínas. É a parte líquida do sangue, chamada de plasma sanguíneo. E as células sanguíneas são chamadas de elementos figurados do sangue, e são 3. Nós temos as hemácias, ou os glóbulos vermelhos, que dão a coloração vermelha ao sangue. Nós temos os leucócitos, ou glóbulos brancos, que a gente vai ver daqui a pouco, responsável pela defesa do nosso corpo. E nós temos as plaquetas, responsáveis pela coagulação sanguínea. Tá? Nós já vimos que o sangue realiza o transporte de diversas substâncias, como gás oxigênio, gás carbônico, nutrientes e hormônios. Também participa dos mecanismos de defesa, como a gente falou agora, dos leucócitos. E temos também a homeostase sistêmica, ou seja, que é regulação, o funcionamento direitinho do corpo. Tá? Então, olha só, vamos falar das hemácias ou glóbulos vermelhos. São as células mais abundantes no sangue. No processo de formação de uma hemácia pela célula precursora, forma-se a hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína de cor vermelha, que dá a coloração vermelha do nosso sangue, tá? E essa proteína, essa hemoglobina, ela é rica em ferro e tem como função capturar o oxigênio que ficam nos pulmões e distribuir para todas as células do nosso corpo. Então, o oxigênio ele é transportado pela circulação sanguínea através da proteína chamada hemoglobina, que fica na célula sanguínea, que são as hemácias. Ok? Depois nós temos os leucócitos, ou glóbulos brancos,
Nossa, quando eu fico gripado, quando eu pego um resfriado e tal, como é que eu fico bom além do remédio? Porque você tem um sistema imunológico no seu corpo, um sistema que combate vírus e bactérias. Então, as células que fazem isso são chamadas de leucócitos ou glóbulos brancos, tá? Defendem o organismo contra agentes invasores, como vírus e micro-organismos. Quando contraímos uma infecção bacteriana, o número de leucócitos em nosso sangue aumenta. Por isso que quando você vai fazer um exame de sangue, se a taxa de leucócitos estiver muito alta, é porque geralmente você está com uma infecção no seu corpo. Essa infecção indica que o seu corpo está trabalhando para poder combater. Então, os leucócitos são produzidos em excesso. Então, o excesso, o aumento de quantidade de leucócitos no nosso corpo pode sugerir uma infecção bacteriana, tá? E esse pus que forma quando a gente se machuca, né? Não tem quando a gente se machuca, um tempinho depois forma aquele líquido esbranquiçado, meio amarelado, tá? Esse pus, ele forma em um ferimento infeccionado que você não curou direito. O que é isso? São os leucócitos, tá? Esse pus, então, é constituído basicamente por milhões de leucócitos que morreram em combate a agentes invasores. Então, eles morreram para salvar você. Olha que coisa linda, que coisa romântica, tá? O pus, esse machucado que você não curou, que está todo melequento, todo puzento, cheio de pus, esse pus são os leucócitos que morreram para poder combater esse agente invasor. Tá bom? E só por curiosidade, existe de 5 a 10 mil por milímetro cúbico de sangue, tá? E aí nós temos as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Olha que legal, quando você tem um ferimento, essas plaquetas se multiplicam e tampam esse machucado, esse corte. E aí é coagulação sanguínea. O sangue também fica um pouquinho mais grosso e aí evita a hemorragia, tá? Então, olha só, a sua função é promover a coagulação sanguínea. Quem tem deficiência no número de plaquetas, fica sangrando, e isso é um problema muito sério. Vai dar uma hemorragia, pode dar uma falecida, tá? Então, essas plaquetas são importantes porque elas se multiplicam e tampam o ferimento. Vamos ver mais. Aqui, ó, quando há um ferimento, as plaquetas liberam substâncias que atuam sobre certas proteínas do plasma, estancando a hemorragia, ou seja, para de sangrar ou diminui bastante o sangramento. E essa coagulação, o que é isso? É um processo em que o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, é transformada em uma massa proteica gelatinosa. Por isso que ele fica mais espesso, fica mais grosso, tá? Fundamental para ajudar na hemorragia, para estancar a hemorragia. E aqui um dado interessante, o número de plaquetas em uma pessoa saudável é de 300 mil por milímetro cúbico, tá? Isso aí, na hora que você faz um exame de sangue, tudo isso é dado lá, ok? Deu para entender? Então, olha só por curiosidade, às vezes o Enem, vestibular, adora falar sobre doenças. Então, algumas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, por algum problema, algum entupimento, alguma deficiência no fluxo sanguíneo, problema que o coração não bate direito, marca-passo, tá? Então, nós podemos ter angina, arritmia cardíaca, artrose, arteriosclerose, cardiomiopatia, cardiopatia congênita, entre outros. Eu não coloquei aqui a definição, porque isso é tranquilo, você acha em qualquer pesquisa que você tiver, no seu livro deve ter. Se você tiver dúvida, me avisa que eu faço um vídeo sobre cada uma dessas, tá bom? E então, gostou da aula? Se gostou, clique em gostei, ative as notificações se ainda não tiver feito isso, se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste aos vídeos, comenta, poxa, que legal, bacana, me ajudou, mas não se inscreve, tá? Vamos divulgar esse canal para ele crescer, ter muitos inscritos. Isso vai me ajudar e vai continuar que eu possa fazer esse trabalho com vocês, tá bom? Então faça propaganda na escola, com os seus amigos, na faculdade, tá? Onde você estiver, fale para os seus amigos assistirem aos vídeos, se inscreverem no canal. E continuem deixando sugestões.
ok? Esse canal foi feito para vocês, tá? É um prazer fazer esse material para vocês, tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo.